Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review. Olha, uma obra aí que eu não conhecia. Conheci recentemente essa obra de Jeremiah Johnstown. É inimaginável. O que nosso mundo seria sem o cristianismo? Por incrível que pareça, uma obra da CPAD, meus queridos. Ó, CPAD é uma obra com sabe quantas páginas? Tem bastante páginas, são 270 páginas, inimaginável. Vamos ver aí o que essa obra traz aí de interessante. É uma obra de apologética, tá? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aí nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Peço a você desde já que dê o seu like, que você compartilhe, que você faça os comentários aí para ajudar a engajar o canal. E se você deseja tornar-se nosso apoiador, né, do nosso canal, aí embaixo nos links nós temos aí o nosso Apoia-se. A partir de R$ 5 você poderá tornar seu apoiador e fará parte aí do nosso grupo WhatsApp da família Point Teológico. É isso aí, pastor, R$ 5 para mim não é nada. Eu posso ajudar, eu posso abençoar o seu canal com 10, com 15, enfim, dentro das suas possibilidades. Tá certo? E fora os nossos cursos aí que nós temos, você vai ver os links aí na descrição, nos comentários. Cursos de básico, médio, bacharel em teologia, filosofia 1, 2, grego instrumental, enfim. Muita coisa boa aí para o seu crescimento intelectual, teológico e bíblico e espiritual, né? Também. Muito bem, vamos mostrar para você aqui o sumário, mas antes, quem é o autor desta obra? Jeremiah Johnstown, com PhD pela Middlesex University, Reino Unido, e doutorado em Oxford, além da graduação em teologia pela Acadia University e Middlestar Baptist Theological Seminar. Você percebe que meu inglês não é tão fluente, mas é flutuante, né? Olha aí. Será que Deus está morrendo? A sinopse aqui, ó. Isso é o que algumas pessoas acreditam ou desejariam que acontecesse. Elas sustentam que as crenças cristãs e nosso estilo de vida não serão mais relevantes, ao demonstrar que o mundo sem o cristianismo seria um lugar completamente obscuro. Inimaginável guiará você ao longo da história para entender que os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e que hoje segue sendo a força mais poderosa do bem. Ao ler este livro sugestivo e revelador, ideal para qualquer pessoa que se preocupa para onde vai este mundo, você saberá. Número 1. Como o cristianismo tem ficado contra o mal da escravidão, racismo, eugenia, injustiças contra mulheres e crianças. 2. Porque a democracia e a liberdade como valores universais e a educação moderna e o sistema legal deve muito ao cristianismo. 3. Como os cristãos, através das eras, têm demonstrado o valor da vida humana, sacrificialmente se dedicado aos doentes, marginalizados e agonizantes. E 4. Como pessoas de fé têm estendido o reino de Deus por meio da caridade, justiça social, saúde mental e etc. Aí tem aí vários apologetas falando, um dos mais conhecidos, Lee Strobel. Lee Strobel é o autor do livro Defesa de Cristo e em Defesa da Fé. Vários apologetas aí elogiando a obra. Vamos mostrar para você aqui o sumário e fique comigo até o final do vídeo. Eu comprei recentemente, veja, chegou para mim dia 14 de julho, mas é uma obra de 2018, eu não conhecia, já tem 4 anos, na primeira edição. Vamos mostrar o sumário comigo até o final que você vai... estamos aqui vendo, passando aqui o prefácio, né? Vou ler trechos para você entender algumas coisas aqui. Ó, no capítulo 1, ele vai a partir de um mundo antes do cristianismo, a nossa percepção do divino, um mundo de sofrimento, um mundo de medo, um mundo de desigualdade, um mundo de servidão, racismo. Parte 2, o mundo sem o cristianismo. Eu separei um trecho aqui dessa parte 2 para a gente ler, tá? Olha, o inferno de Hitler na Terra, a chegada do super-homem. É o super-homem, né, que tem um termo em alemão de Nietzsche. Ateísmo é alma ferida, ou seja, é uma obra de apologética, né, gente? Parte 3, o mundo com o cristianismo. Nova esperança, Jesus, sua proclamação, nova vida, o que tornou o cristianismo irresistível. Separei esse trecho para a gente ler também. E tem mais aqui, o cristianismo acaba com racismo e escravidão. Sem Jesus, as mulheres não seriam livres, curando o inimaginável em sua vida. Vamos ler aqui um trecho aqui. Inferno de Hitler na Terra. Acho que eu tinha separado aqui uma outra questão aqui, mas eu vou ler essa página 123 aqui. Me despertou curiosidade aqui, que ele vai falar sobre Hitler. 123, aqui, ó. Vamos ler um trecho aqui, ó, capítulo 10, ó.
A visão tenebrosa de Nietzsche foi percebida 33 anos após sua morte, quando Hitler ganhou poder sobre a Alemanha e a marcha rumo à Segunda Guerra Mundial começou. No capítulo anterior, consideramos a vida de Hitler e suas ideias estranhas e quase religiosas. Nesse capítulo, examinaremos seu livro infame, Mein Kampf, né, e o impacto aterrorizador que ele teve na Alemanha e na Europa, né, Minha Luta, né, em alemão, conhecido esse livro. Você lerá relatos de dois homens que sobreviveram aos campos de concentração. São tópicos sombrios que refletem como é a vida sem o cristianismo. Felizmente, um ponto de vista melhor é concebível quando olhamos para as contribuições de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico que se opôs a Hitler. Mein Kampf e a ciência, entre aspas, da pureza racial. Foi em 1924, enquanto estava na prisão, que Hitler ditou a maior parte de Mein Kampf ao seu assessor Rudolf Hess e Emil Maurers, que assumiria uma posição de liderança junto aos Camisas Pardas. Essa obra longa e incoerente foi lançada originalmente em 2 volumes. Hitler estava com dificuldade para decidir o título do livro. Ele chamou o primeiro volume de Ein Einbruchsjournal, uma prestação de contas, e o segundo, Die Nationalsozialistische Bewegung, Movimento Nacional Socialista. Mas qual seria o título principal? Hitler propôs 4 anos e meio de luta contra mentiras, estupidez e covardia, uma prestação de contas com os destruidores do movimento do Partido Nazista. Max Samann, que o ajudou a publicar esse livro, sugeriu o simples título Mein Kampf, Minha Luta. O livro é simplesmente abominável. Na contracapa de uma repressão que eu possuo está escrito: Mein Kampf é um livro maligno, mas permanece como uma leitura necessária para aqueles que buscam entender o Holocausto, para estudantes de psicologia totalitária e para todos os que se importam em salvar a democracia. Concordo plenamente. Eu, no entanto, acrescentaria uma quarta razão, a saber, Mein Kampf testifica a falência moral e espiritual de um homem que substituiu Deus por um culto nietzschiano ao racismo e à lei da selva. Se Nietzsche estava certo em sua visão de mundo e humanidade, e se a maioria de uma nação deseja adotar a visão odiosa de um homem como Adolf Hitler, então em que sentido isso é errado ou mal? Segundo Richard Dawkins e outros ateus, não há absolutos morais. O mundo natural é totalmente indiferente ao certo e errado, a nossa sobrevivência ou destruição. Se Nietzsche e Dawkins estão corretos, então a ética humana nunca pode sobrepor-se ao utilitarismo democrático. Em resumo, a maioria decide o que é melhor. Mas por que uma maioria? De acordo com a lei da selva, é o mais inteligente, o mais rápido e o mais forte, não a maioria, que determina quem vive e quem morre. Portanto, a teoria da evolução aí, né? Portanto, até o utilitarismo democrático assenta-se numa base instável. E esta é minha argumentação. Assim que Deus é retirado de cena, o absoluto moral fica muito questionável. Eugenia, assassinatos em massa, escravidão e tirania não são necessariamente errados. Talvez eles sejam necessários. Talvez possam ser justificados. Essa perspectiva está muito evidente em Mein Kampf. A preocupação primordial de Hitler em seu livro terrível é com a pureza racial da raça ariana. Então veja que é um livro de leitura fluida, fácil, tranquila, muito didático, né, muito interessante. Eu vou ler só mais um outro trechinho aqui sobre a ladeira escorregadia, capítulo 6. Né? Na verdade, a ladeira escorregadia vai falar sobre aquela na parte 2, o mundo sem o cristianismo, lá na ladeira escorregadia. O que ele vai dizer aqui? No Reino Unido, capítulo 6, na página 79. No Reino Unido, o único imóvel chamado palácio, mas que não pertence à família real, é o Palácio Blenheim, em Oxfordshire, que se estende por 1.092 hectares, que pertenceu à família de Churchill. Minha esposa Audrey, nossa filha jovem Lily Fate e eu fizemos de táxi a curta viagem de pouco mais de 12 quilômetros de nossa residência no centro da cidade de Oxford, porque eu tinha que ver o lar de Sir Winston. Logo estávamos dentro da pequena sala, ao lado do grande salão em que ele nasceu em 30 de novembro de 1874. Lembramos o fato de que Winston Churchill foi uma vez chamado de Menino Travesso e que seu pai, Lord Randolph, escreveu-lhe uma carta pouco antes de morrer dizendo que Winston era um grande desapontamento e que jamais seria alguém na vida. Olha só. Assim começa a história da vida de Churchill. Um começo difícil não é a garantia de uma vida obscura. Graças à senhora Everest, a babá de Churchill, que não somente o criou, como também foi uma influência cristã chave na sua infância. Naturalmente, Churchill viria a ser o grande defensor e protetor da civilização cristã, um termo que ele usava com confiança. Um rival na política, Clement Attlee, por ocasião da morte de Churchill em 65, chamou de maior líder inglês do século XX. Quando Churchill morreu, o historiador britânico Sir Arthur Bryant
escreveu: o tempo de gigantes se foi para sempre. A vida de Churchill prova que a história é feita com indivíduos dinâmicos que alcançam o extraordinário. A história não é feita de eventos isolados ou entidades anônimas. Churchill, assim como Abraham Lincoln, tornou-se famoso primeiramente por suas habilidades oratórias. Ele é lembrado pela história como um homem que odiava desistir. Depois da Batalha da Bretanha, durante os dias maus da Blitz nazista, Churchill discursou aos meninos estudantes de Arrow, escola internato que ele frequentou, e disse: nunca desista, nunca desista, nunca, nunca, nunca. Em nada, grande ou pequeno, importante ou insignificante, nunca desista, exceto as convicções de honra e bom senso. Nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo, fecha aspas, para Churchill, né? Entretanto, foi em 4 de junho de 40 que Churchill realmente se estabeleceu como o maior estadista do século XX. Mais de 300 mil soldados tinham sido evacuados com êxito de Dunkirk, mas a moral estava terrivelmente baixa. Muitos exigiam que os líderes britânicos negociassem com Hitler e entregassem o continente aos nazistas. Foi nesse momento que Churchill dirigiu-se ao parlamento e convocou uma nação para resistir ao mal. Então você pode ler aí esse trecho. Note que quando você vai, né, fazer apologética, você precisa ter noção de história, né, nego? história secular, história geral, lá, sem Deus, algo sempre vazio. A redescoberta do paganismo primitivo e suas ideias mal concebidas de racismo produziram alguns frutos muito maus no século XIX. Essas más ideias foram promovidas por alguns homens articuladores impetuosos. Ludwig Feuerbach, Charles Darwin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Aí os séculos de Satanás aí. Ó. Esses homens podem ser considerados os 5 grandes por afastarem de forma significativa o mundo de uma visão judaico-cristã e ao fazerem assim abrirem a porta para o inferno que desceria sobre a humanidade no século XX. Não quero implicar que esses homens deveriam ser considerados responsáveis pelo Holocausto ou pelas guerras mundiais. Meu ponto é que más ideias podem, frequentemente, levam a consequências estarrecedoras. Nesse capítulo discutirei os 3 primeiros homens, Feuerbach, Darwin e Marx. Aí ele vai analisando um por um, tá vendo? Tá aí, interessante para você que gosta de apologética, muito interessante, inimaginável, como seria o que nosso cristianismo, o que o nosso mundo seria sem o cristianismo. Interessante, recomendo, hein? Só que essa pequena leitura, eu gostei da leitura, tranquila, fluida, bem didático para você entender, crescer na graça e no conhecimento. Dê o like, compartilhe, torne-se nosso apoiador e até a próxima. Deus abençoe.